Fala pessoal, tudo bom? Me chamo Abraão Arthur e o tema do vídeo de hoje é sobre como é feito o soro antiofídico, né? Como que o soro antiofídico é sintetizado. Bom, então esse tema é interessantíssimo, né? Muita gente tem dúvidas, então hoje eu vou aqui trazer o meu conhecimento sobre esse tema, né? Que já participei de algumas palestras sobre esse tema e irei aqui trazer para vocês detalhadamente como é esse processamento, como é essa sintetização do soro antiofídico. Bom, primeiro nós precisamos saber quais serpentes precisam, né? No caso, quais serpentes precisam de atenção no Brasil, quais serpentes são consideradas de interesse médico, e justamente essas que são consideradas de interesse médico são as serpentes que nós precisamos fazer os soros antiofídicos, tá? Então, primeiro que todas as víboras precisam, né, desse despertar, né, desse interesse médico, são serpentes consideradas de interesse médico. Todas as víboras, né, da família Viperidae. Então são elas as jararacas, né, do gênero Botrops e Botrocófias, também as cascavéis do gênero Crótalos e também as surucucus pico de jaca do gênero Láquesis, tá? Então as víboras, essas três que eu citei aqui, são serpentes de interesse médico e que precisam ter sim o soro antiofídico, tá bem? E também as corais verdadeiras, né? As micruros, né? E as leptomicruros. Essas serpentes também são consideradas de interesse médico e também precisam de soro antiofídico para ser utilizados durante tratamentos de acidentes, tá bem? Então, primeiro, essas são as serpentes que nós precisamos ter essa atenção, né, no Brasil. São as serpentes consideradas de interesse médico, tá bem? Então, são essas. Depois, quais são as espécies utilizadas para fazer o soro antiofídico, tá? Primeiro, que a primeira etapa para poder fazer o soro antiofídico é a extração do veneno, tá bem? É a extração do veneno das serpentes. E quais são essas serpentes? Bom, nós temos 4 tipos, basicamente, de soros antiofídicos aqui no Brasil. E quais são eles, né? Nós temos o soro antibotrópico, que é o soro para tratamento de picadas e envenenamentos das jararacas, né? Temos o anticrotálico para as cascavéis, antilaquético para as surucucus e o antielapídico para as corais verdadeiras, tá? Acidentes com corais verdadeiras. Então temos basicamente, né, esses 4 tipos de soros antiofídicos, tá bem? Então, por exemplo, o antilaquético e o anticrotálico, que são os soros para cascavéis e surucucus, são feitos apenas com uma espécie, que é apenas a espécie que temos aqui no Brasil. De cascavel, Crotalus duriçus. De surucucu, Lachesis multa, tá? Então, usamos apenas essas espécies. Já o botrópico, utilizamos 5 espécies, né? Utilizamos a Botrops jararaca, utilizamos a Botrops nilvide, que é a jararaca pintada, utilizamos a Botrops mugene, que é a jararaca, é a caiçaca, né? O pessoal chama de caiçaca caiçara, a Botrops mugene. Também a Botrops alternatus, que é a urutu, cruzeiro, né? E a Botrops jararacuçu, né, que é a jararacuçu mesmo, né, é conhecida como jararacuçu, jararaca, tem alguns nomes populares, mas o científico é Botrops jararacuçu, né? Então essas 5 espécies são utilizadas para a produção do soro antibotrópico, né, soro de jararacas. A jararaca da Mata Atlântica, né, Botrops jararaca, a Botrops jararacuçu, né, que é a jararacuçu, a Botrops mugene, que é a caiçaca ou caiçara, a Botrops alternatus, que é a urutu, né, urutu cruzeiro, e a Botrops nilvide, que é a jararaca pintada, né? Então essas 5 espécies são utilizadas para a produção do soro antibotrópico. Também temos o soro antielapídico, que é utilizado apenas 2 espécies de corais verdadeiras
Amicrurus coralinos e Amicrurus frontalis, tá? Ambas espécies bem presentes no sudeste, centro-oeste e sul do Brasil, tá bem? Nessa região do sudeste do Brasil são espécies muito comuns e são utilizadas para a produção do antilapídico, tá bem? Então, beleza. É feito essa extração dos venenos. Então, por exemplo, se é uma produção de antibotrópico, temos essas 5 espécies, né, que eu falei de jararacas. Então, é retirada, né, o veneno dessas 5 espécies, é feito o pool desses venenos. O que é pool? É uma mistura, né, dos venenos e para poder injetá-los em cavalos. Isso. Os soros antiofídicos, para serem produzidos, eles são injetados em cavalos, primeiramente. A peçonha, né, da serpente, ela é injetada no cavalo, claro, em pequenas quantidades, porque se for em altas quantidades, consequentemente vai matar o cavalo, né, vai levar o cavalo a óbito. Então, em pequeníssimas quantidades, o soro ele é aplicado no cavalo, né? No caso, o soro não, perdão, a peçonha, né, o veneno da serpente é inoculado em pequenas quantidades no cavalo e depois do cavalo, de acordo com a quantidade de tempo, o cavalo ele vai gerar anticorpos, né? Vai gerar anticorpos no seu plasma, né? Na sua corrente sanguínea. Então ele vai gerar ali anticorpos, vai gerar, entre aspas, imunidade para aquele certo tipo de peçonha. Então o cavalo ele é utilizado com todas as serpentes, desde as corais, as jararacas, surucucus e cascavéis. São utilizados com todas as serpentes para a produção do soro, tá bem? Então o cavalo vai gerar os anticorpos. Depois nós vamos lá, retiramos o plasma do cavalo, né? Separamos ali os anticorpos, né? Com práticas de separação, né? Separação de bioprodutos. Então a gente vai ali separar, na maioria das vezes por sedimentação, que é uma técnica, né? Utilizada laboratorialmente. Então assim, primeiro, claro, o pool, né, dos venenos, depois a injeção no cavalo, né, desses venenos, claro, em pequenas quantidades. Depois o cavalo vai gerar os anticorpos. A gente vai tirar esses anticorpos do cavalo e com esses anticorpos, né, depois de separados, a gente vai fazer o quê? A purificação, né, e a recuperação de bioprodutos e depois desse processo está pronto, né, o soro antiofídico através dos anticorpos gerados pelo cavalo, né? Então está aí essa grande importância, né, do cavalo para a gente, né? Porque se não fosse eles, teriam que ser usados outros animais, possivelmente de pequenos porte, né, de pequeno porte. Então seria bem complicado, né? Para a gente poder conseguir aí ter o soro antiofídico com bastante quantidade distribuídos ao longo de todo o Brasil. E aí depois, né, de termos o soro é feito o envase, né? O envase nas ampolas. E depois disso é feito a descentralização, a distribuição dos soros antiofídicos ao longo de todo o Brasil, né? Por todo o Brasil aí afora, para as pessoas que sofrerem acidentes conseguirem ficar curadas, né? Ou terem os seus efeitos colaterais, na maioria do possível das vezes, o que forem possíveis, serem sanadas, né? Então é isso. É assim que é feito o soro antiofídico, né? Essas etapas. Então, resumidamente, extração do veneno, né? Quando é necessário, pool, né? Que é a mistura desses venenos. Depois, injeção no cavalo. O cavalo vai gerar anticorpos. Depois de gerar os anticorpos, nós tiramos esse plasma do cavalo, separamos, né? Por técnicas laboratoriais, os anticorpos do plasma apenas, né? Depois de separados, é passado por purificação, né? Purificação e recuperação de bioprodutos. E após isso, é feito o envase e a descentralização, a distribuição dos soros antiofídicos. Então, tá, é assim que é feito o soro antiofídico, né? Com essas espécies que eu falei, através dessas espécies, por intermédio dessas espécies, né? Então, assim, é assim que é feito, mas nós temos algumas observações, né? Por exemplo,
temos espécies de serpentes que são muito isoladas, né? Existem em pequenas quantidades. Por exemplo, temos uma subespécie de cascavel, a Crotalus durissus roruima, que é localizada lá em Roraima, né? Distribuída lá em Roraima. E essa serpente, o soro anticrotálico, ele não consegue, 100% das vezes, é, conseguir sanar, né, os efeitos colaterais da peçonha dessa serpente. Então, assim, são observações necessárias, porque o soro não serve para todas as espécies ou subespécies. Por exemplo, a Bótropis insulares, que é a jararaca ilhoa, né, da ilha de Queimada Grande, em São Paulo. Essa serpente também tem uma certa resistência ao soro antibotrópico, tá bem? Então, assim, são algumas observações interessantes para a gente ficar ligado que o soro não serve para todas as espécies. Abrange, claro, a maioria, né? A maioria das serpentes das espécies de interesse médico que tu for picado, caso seja, né? Que é uma coisa que, claro, nós não indicamos para ninguém, né? Mexer em serpentes e arriscar ser picado. Mas caso seja picado, provavelmente, né, digamos que não é um número estudado, mas sei lá, 90% das vezes você vai conseguir se recuperar tomando o soro ofídico, né? Então, assim, o certo, claro, a recomendação principal é: foi picado, vá imediatamente para um pronto-socorro, que lá vão saber lhe indicar é, o certo a se fazer, né? Se você vai precisar tomar o soro antiofídico, se vai ter que ir para outro local para tomar, se não precisa tomar, né? Lá vão tomar as devidas providências. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Eu expliquei, né? Tentei explicar como que é produzido. Eu sei que é bem complicadinho, mas tentei explicar como que é produzido o soro antiofídico, né? O soro para prevenção de efeitos colaterais, né? E causados pelo envenenamento de serpentes, né? Então é isso. Expliquei sobre como é feito, expliquei sobre algumas observações, né? Aí que nós temos em relação a isso, as serpentes de interesse médico, né? Então, o vídeo foi esse, pessoal, né? Falei um pouco sobre como que é feito esse soro antiofídico. Então é isso, muito obrigado pela atenção, né? Agradeço vocês, deixem um like, se inscrevam no canal. E é isso. Muito obrigado, valeu!